Olá, queridos alunos, futuros professores efetivos. Essa aula foi pensada em vocês. Vocês que estão se preparando para professor das séries iniciais, ou melhor, do primeiro ao quinto ano, tanto para o concurso da Prefeitura Municipal de Turilândia como de Presidente Sarney, ambas estão com os editais abertos e o conteúdo programático é o mesmo. Tá? Esta aula é Projeto Político Pedagógico. Nós iremos fazer uma abordagem sob a luz dos principais teóricos da educação, sobre o projeto político pedagógico, à luz da LDB e outros documentos educacionais. Tudo que você precisa saber para gabaritar a sua prova, para fazer uma boa prova, tirar uma boa nota sobre o projeto político pedagógico, fique comigo até o final e eu irei te mostrar o caminho das pedras. Antes de tudo, o que é projeto político pedagógico? Olha só, o projeto político pedagógico é um documento que dá uma direção política e pedagógica. Por isso o nome Projeto Político Pedagógico, ou seja, PPP. Aqui, nesta abordagem inicial, nós começamos a falar dos dois primeiros P's. Este documento, Projeto Político Pedagógico, que é um documento, ele traz uma direção, ele traz um direcionamento político e pedagógico para o trabalho escolar. Tá? E o que este documento, que traz uma direção política e pedagógica para o trabalho escolar, isso no âmbito escolar, no segmento escolar, o que ele faz? O que ele tem? Tá? O próprio apontamento aqui no slide diz: ele formula metas e institui procedimentos e instrumentos de ação. Ou seja, além de dar esse direcionamento político e o direcionamento pedagógico para o trabalho escolar, tá? Ele formula metas e institui procedimentos e instrumentos de ação, de como a escola deve agir, no sentido político e no sentido pedagógico. Convém ressaltar que este político, esta direção política, nada tem a ver com a política partidária. Alguns autores afirmam que o PPP retrata a identidade da escola. Você vai ver isso aí. Muitos autores retratam o PPP ou afirmam que um PPP é a identidade da escola. Logo, uma escola do centro da cidade não vai ter um projeto político-pedagógico idêntico a uma escola que está na periferia, tá? Porque são realidades diferentes, são identidades diferentes. Segundo Libânio, nós iremos ouvir muito falar sobre Libânio, um teórico da educação, né? Um estudioso que estudou a educação brasileira. Nós vamos muito falar nele. Tá? Libânio, em 2004, ele afirmou que o PPP é um documento, já foi dito anteriormente, que detalha objetivos, diretrizes e ações. Essas três coisas são detalhadas no PPP segundo a visão de Libânio. Objetivos, diretrizes e ações. Ou seja, uma escola que tem um PPP, ela possui os objetivos, ela possui um direcionamento, a sua direção, o caminho que deve ser seguido e as ações para atingir esse caminho e esses objetivos. Objetivos, diretrizes e ações do processo educativo, pois a educação é um processo, né, a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade escolar. Por isso, alguns autores, quando afirmam que o PPP, o Projeto Político Pedagógico, é a identidade da escola, Libânio vem concordar com isso, pois, além de trazer as exigências sociais e legais, como disse Libânio, traz também os propósitos e as expectativas da comunidade escolar. Então, quando eu concordo que é a identidade da escola, eu também digo que um PPP, um projeto político pedagógico de uma escola do centro, não vai ser o mesmo de uma escola de uma área periférica. O PPP é um documento de construção coletiva. Atenção para isso. É um instrumento, é um documento de construção
coletiva, documento de construção coletiva, e assim viabiliza a garantia de uma participação política no trabalho pedagógico, construindo um espaço de reflexão. O PPP ele é construído juntamente com a participação da escola, que é a responsável por elaborar e executar a proposta pedagógica, em colaboração com os professores, em colaboração também com os pais. Eles devem estar presentes neste momento democrático, neste processo democrático, neste momento de participação no trabalho pedagógico. E vai, com certeza, contribuir e construir um espaço de reflexão. Reconhece, assim, a educação como um ato político, porque possui um compromisso social. Como eu disse no início, não tem nada a ver com política partidária. Aqui o político é porque é um ato organizado. O que é política? Política é a ciência da boa organização, tá? Então, por isso, ela possui um compromisso social. O PPP é um documento escolar, porém não pode ser apenas um documento burocrático. É articulador, democrático e inclusivo. Olha só que informação importante nós temos aqui diante dos nossos olhos. Então, o PPP ele não pode ser apenas um documento burocrático. Não é apenas um documento que está ali escrito formal, onde as suas diretrizes, os seus objetivos, as suas metas estão ali simplesmente por estar e não devem sair do papel. Não. O PPP é articulador. Ele é democrático porque foi construído junto com a opinião da comunidade, dos professores, da escola. E ele é inclusivo. Tá? Ele é inclusivo. Para sua elaboração, há participação coletiva de diferentes segmentos da escola. Diretor, professores, pedagogos, até mesmo os alunos, que eu não incluí na minha primeira fala, mas os alunos também participam da elaboração do PPP. Por isso ele é democrático. Há a participação do povo, é um ato político. E os pais, com a finalidade de que todos assumam o compromisso com o trabalho educativo. Tal como diz na lei, na Constituição Federal e no artigo 3 da nossa LDB, a educação é direito de todos, mas dever da família e do Estado. Direito de todos, mas dever da família e dever também do Estado. Então, no PPP, tem a finalidade de que todos assumam compromisso com o trabalho educativo. Todos têm direito à educação, mas o dever é do Estado, nós enquanto Estado e também da família. Por isso, a participação da família é essencial na construção deste projeto político-pedagógico. Definições importantes. Definições estas que se fazem de extrema importância nós sabermos. A Lei 9394/96 da LDB tornou o projeto político-pedagógico obrigatório. Tá? Não é simplesmente um documento burocrático, tá? Mas é um documento norteador, é um documento que traz, né, objetivos, diretrizes, planos, metas, tá? E ele é obrigatório. Quem tornou esse caráter do projeto político-pedagógico obrigatório foi a nossa LDB. A escola tem no PPP a possibilidade de construir a sua identidade. Tá? Construir a sua identidade. O PPP é diferente de regimento escolar. Opa, as bancas gostam muito de brincar com essas nomenclaturas e também com as responsabilidades. Tá? Então, fique atento. Então, o projeto político-pedagógico é diferente do regimento escolar. E o que é o regimento escolar? Está aqui entre parênteses. São normas e regras de funcionamento da escola. Então, normas e regras de funcionamento da escola, regimento interno. Por exemplo, se na escola tem uma proibição, o aluno não pode frequentar ou estar na sala de aula de boné, não pode usar brinco, os meninos, por exemplo, as meninas não podem ir de saia e tal. Isso vai estar onde? No PPP ou no regimento? Se tratando de normas e regras de funcionamento, regimento. O PPP é totalmente diferente.
A ideia de criar o PPP surgiu na década de 1980, mais especificamente durante o movimento de redemocratização brasileiro. O PPP na LDB. Como disse, o projeto político-pedagógico ele está na nossa LDB e foi a LDB que tornou o projeto político-pedagógico obrigatório. Está lá no artigo 12, que diz: os estabelecimentos de ensino. Quem são os estabelecimentos de ensino? As escolas. Respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Aqui nasce a propositura da elaboração e da execução. A proposta pedagógica vai estar onde? No projeto político-pedagógico. Artigo 14, também da LDB. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Quais são os princípios? O primeiro, a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. A participação dos profissionais da educação é essencial, é importante. Os professores, o diretor de escola, os demais profissionais. Temos também a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. E agora nós vamos praticar, tá certo? Então, por isso o PPP é democrático, porque há a participação tanto dos profissionais da educação como também da comunidade escolar e da comunidade local. Ou seja, a comunidade escolar, os estudantes, e a comunidade local são os moradores daquelas adjacências. Agora nós iremos praticar, fazer alguns exercícios. Olha só, questão recente da banca AMIOSC, Prefeitura de Itapiranga, Santa Catarina. Proposto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o projeto político-pedagógico veio para enriquecer o trabalho de gestão da instituição de ensino por ser um documento que, tá? Então aqui nós queremos uma afirmativa, uma assertiva correta. Tá? O projeto político-pedagógico ele veio para enriquecer o trabalho de gestão da instituição de ensino, porque ele é um documento como letra A, ou alternativa A, centraliza todas as responsabilidades e todo o poder de decisão, seja por questões pedagógicas ou administrativas, no cargo de diretor escolar. Está errado, está incorreto. Este item está incorreto, pois o projeto político-pedagógico ele não centraliza as responsabilidades, pelo contrário, o que nós vimos, gestão democrática do ensino público. Não, o poder não é centralizador, é democrático. Alternativa B, atribui a outros membros da comunidade escolar, isso aqui é muito sério, atribui a outros membros da comunidade escolar a responsabilidade sobre as escolhas de objetivos, metas, métodos, ações, instrumentos e recursos vinculados ao processo de aprendizagem? Também não, está incorreto. Não há esta atribuição de responsabilidades a outros membros, não, nem mesmo objetivos, não. O PPP tem outra finalidade. Letra C, possibilita, este aqui é o inverso da B, o compartilhamento das responsabilidades e torna mais assertivas as escolhas de objetivos. Olha só, torna mais assertiva. Escolhas de objetivos, metas, métodos, ações, instrumentos e recursos aplicados ao dividir seu planejamento com outros setores da comunidade escolar. Perfeito. Isso aqui tem cheiro de questão correta ou de alternativa correta. Cria o cargo de diretor pedagógico para a resolução de problemas relacionados ao processo de ensino-aprendizagem e deixa apenas questões pedagógicas para o cargo de diretor. Está incorreto. A alternativa correta aqui é a letra C. Mais uma. Documento que dá direção política e pedagógica para o trabalho escolar, formula metas,
institui procedimentos e instrumentos de ação. O texto acima apresenta a definição de regimento escolar? Não. Nós sabemos que o regimento escolar ele institui normas e procedimentos quanto ao funcionamento da escola. Plano de ensino? Também não. Currículo escolar? Também não. Projeto intervencivo? Também não. A resposta correta, a alternativa é projeto político pedagógico. Questão de número 3. Sobre o projeto político pedagógico, preencha os parênteses com V verdadeiro ou F falso. Primeira alternativa. É um instrumento que reflete a proposta educacional da instituição de ensino? E aí, pessoal, é um instrumento que reflete a proposta educacional da instituição de ensino? Se você falou que é verdadeiro, está correto. É um documento que deve ser produzido por todas as escolas, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Positivo. É um documento que tornou-se obrigatório, depois da instituição da LDB. A LDB tornou o projeto político pedagógico obrigatório. O documento estipula quais são os objetivos da instituição? Positivo. Os objetivos da instituição também são revelados no projeto político pedagógico. Assinale a sequência correta. Então aqui a sequência correta são todas as alternativas verdadeiras. A alternativa correta é a letra C. Vamos para mais uma questão. É o que você precisa saber, tão somente o que você precisa entender sobre projeto político pedagógico para você acertar e gabaritar a sua prova. No projeto político pedagógico apresentam-se ações, ou seja, quais são as ações que são apresentadas no projeto político pedagógico. Somente metodológicas? Não. Somente políticas? Também não. Somente educacionais? Não. Intencionais claras, é lógico, apesar da alternativa estar meia obscura, mas o projeto político pedagógico ele tem intenções ou ações intencionais e claras, não tem nada obscuro. Então a questão ela está correta, tá? A alternativa está correta, é a letra D. Não intencionais não, claro que aqui é o inverso da alternativa D, Elas são ações intencionais claras. Essa é a assertiva correta. A errada, não intencionais. Então, porque o projeto político pedagógico ele apresenta intenções claras, claríssimas. Tá? Então, temos um objetivo. Se temos um objetivo, temos intenções. E as intenções precisam ser claras. Olha só, pessoal. Nós vamos fazer muitas questões sobre o projeto político pedagógico, justamente pelo fato de que nós precisamos aprender a saber como é que essas questões se desenrolam no decorrer do concurso, como é que as bancas elas cobram esta temática. Mais uma questão da banda quádruples. Considerando que o projeto político pedagógico seja o principal instrumento organizador do trabalho pedagógico da escola, assinale a alternativa que apresenta os atores de sua elaboração. Quem são os atores da elaboração do projeto político pedagógico? Equipe gestora e grêmio estudantil? Não. Conselhos escolares e mestres? Também não. Olha só, uma alternativa como esta precisa ser uma alternativa completa, visto que o projeto político pedagógico ele é democrático, a sua participação precisa ser democrática. Temos vários atores desse processo, então aqui, alternativa C, pais, alunos, funcionários e professores. É uma alternativa que tem grandes chances de ser a correta. Pais e mestres, somente não. Conselho escolar e grêmio estudantil também não. Então a alternativa correta é a letra C. Outra situação que eu viso colocar para vocês. Nós já vimos anteriormente aqui sobre projeto político pedagógico, que há também a participação da comunidade. Aqui não foi inserida na alternativa C a comunidade, como eu sempre digo para os meus alunos.
as alternativas de concurso público nem sempre vão estar totalmente corretas, e como nem sempre vão estar totalmente erradas. Então aqui nós temos que julgar o que é mais correto, o que é mais completo para o momento. Então, em se tratando dos atores do processo de elaboração, a única alternativa que preenche esses requisitos é a alternativa C. Agora uma questão da banca Getúlio Vargas, a FGV. Sobre projeto político-pedagógico da escola, assinale a alternativa correta. Olha só, a banca está pedindo a alternativa correta. Muito cuidado com essas assertivas, tá? Pois estas precisam ser respondidas com muita cautela. Tá? Se ele quer a correta, é porque os demais itens estão errados. Então ele quer a correta. Vou até colocar aqui destacado para nós não nos confundirmos. Confere identidade à instituição de ensino na medida em que divide os alunos de acordo com as suas capacidades físicas e cognitivas. Não, essa alternativa aqui ela está incorreta. A instituição, em dividir os alunos de acordo com as suas capacidades físicas e cognitivas, aí seria uma atitude de segregação. Então, jamais poderia ocorrer ou dentro de uma escola. Não tem como, então está incorreto. Decorre da participação coletiva, tudo bem até aqui, da comunidade que conjuntamente, juntos, aqui está correto, elabora o marco legal. Não. Elabora o marco legal independente dos poderes públicos. Negativo. Aqui também está errado. Ela não elabora o marco legal, ou no projeto político-pedagógico não elabora o marco legal e também não é independente dos poderes públicos. Essa alternativa aqui também não procede. Letra C. Resultado da autonomia da comunidade interna e externa. Aqui fez uma aplicação correta. Comunidade interna, nós estamos falando de quem? Da escola. Quem é a comunidade interna? A escola. Comunidade interna. E externa. Quem é a comunidade externa? Pode ser a comunidade de fora, a comunidade local, do bairro, da rua, né? Justamente com os pais. Em planejar a identidade e a gestão da instituição de ensino. Em planejar a identidade e a gestão da instituição de ensino, tendo em vista a base legal. Esta aqui tem grandes chances de ser a alternativa correta, tá? Pois ela está completa, tendo em vista a base legal, ou seja, ela obedece aos princípios legais, obedece aos princípios da lei, principalmente a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Alternativa D, é concebido pelo corpo diretivo. Em casos excepcionais, está errado. Consulta aos professores, não, o professor trabalha, o professor participa desta elaboração, de modo a adaptar as diretrizes legais às realidades locais. Essa questão aqui está muito dúbia. Relativiza, está errado. Os critérios quantitativos ao descentralizar a concepção e a gestão do ensino, tornando o mérito um assunto secundário na avaliação dos estudantes. Também está incorreto. A alternativa correta, de fato, é a letra C. Mais uma questão. A proposta curricular deve contar na sua elaboração, acompanhamento e avaliação, tendo em vista o projeto político-pedagógico da unidade educacional, com a participação coletiva de professoras e professores, demais profissionais da instituição, famílias, comunidade e das crianças, sempre que possível, e à sua maneira. A fonte, portal mec.gov.br. Considerando o ex certo, temos que ele discorre sobre o quê? Tá? Então, quando ele coloca aqui a proposta curricular deve contar na sua elaboração, acompanhamento e avaliação, tendo em vista o projeto pedagógico da educacional, participação coletiva,
professoras e professores, demais profissionais da educação, famílias, comunidade das crianças. Nós estamos discorrendo sobre o quê? Ou a questão discorreu sobre o quê? Universalização do ensino? Não, lógico que não. Pluralismo de ideias? Também não. Gestão democrática? Então, quando nós envolvemos todos os atores deste processo, nós estamos falando de gestão democrática, sem medo de ser feliz aqui. Gestão democrática, perfeitamente correto. Produção de cultura? Não, vamos analisar só para tirar o peso da culpa. Respeito à diversidade? Também não. A alternativa correta é a gestão democrática. Quais são os princípios do projeto político-pedagógico? Como todo projeto, como toda proposta, ele tem princípios. Então, quais são os princípios? Os princípios norteadores da escola pública democrática e orientadores do projeto da escola são, primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência. Ou seja, todos os estudantes eles têm como ponto de partida igualdade. Essa igualdade refere-se às condições. Essas condições, tanto para acessar quanto para permanecer na escola. Dentro deste ponto, igualdade de condições para acesso e permanência, nós temos a ampliação do atendimento e a devida manutenção do padrão de qualidade. Nós devemos ampliar, neste princípio norteador do projeto político-pedagógico, o atendimento dos estudantes e a devida manutenção deste projeto de qualidade. Um outro princípio norteador do projeto político-pedagógico, qualidade para todos. A educação deve ser igual para todos, sem privilégio de classes econômicas ou de classes sociais. Gestão democrática também é um princípio do projeto político-pedagógico. Direciona as ações da escola, políticas ou pedagógicas, que serão definidas pela comunidade escolar. Um outro princípio do projeto político-pedagógico, a liberdade. Ligado ao conceito de autonomia, a escola é livre, ou seja, ela tem a liberdade para elaborar o seu PPP, o seu projeto político-pedagógico, conforme as suas concepções pedagógicas. Aqui, o quinto princípio é a valorização do magistério. O projeto político-pedagógico deve contemplar a formação inicial e continuada dos profissionais da escola. Então, são 5 os princípios do projeto político-pedagógico, e esses princípios é a igualdade de condições para acesso e permanência, qualidade para todos, gestão democrática, liberdade, valorização do magistério. Aqui todos são princípios do projeto político-pedagógico. Após vermos os 5 princípios, nós corroboramos com a ideia de que estes princípios eles favorecem ambientes adequados às discussões e aos debates. Gadot, em 2000, também aponta como princípios centrais para a gestão democrática da escola autonomia e participação. Então, segundo Gadot, um teórico da educação, ele aponta como princípios centrais, ou seja, princípios que estão no centro, que devem ocupar um centro de importância para a gestão democrática da escola, autonomia e participação. Mais uma vez, nós iremos praticar. A prática vai levar-nos à perfeição. Para Veiga, a abordagem do projeto político-pedagógico como a organização do trabalho da escola como um todo está fundada nos princípios que deverão nortear a escola democrática. Perfeito. Pública e gratuita. Escola democrática, pública e gratuita. Com base nessa informação, assinale a alternativa incorreta. Opa, preste atenção, concurseiro. Preste atenção, professor. Eu vou até anotar aqui o que ele quer a alternativa incorreta. Ou seja, a alternativa errada, né? Então vamos lá. Incorreta. Alternativas. Abordagem não factual, nós não vimos. Em relação aos princípios, nada sobre a abordagem, principalmente não factual. Tem grande chance de ser a alternativa solicitada pela banca examinadora. Igualdade, perfeito, é um princípio.
Qualidade é um princípio, qualidade da educação também é um princípio. Gestão democrática é um princípio do projeto político-pedagógico? Sim. Valorização do magistério? Também sim. Então, a alternativa incorreta, neste caso, neste ponto, é a alternativa A. Questão de número 9. A abordagem do projeto político-pedagógico PPP, como organização do trabalho na instituição como um todo, é baseada nos princípios que norteiam as escolas democráticas públicas e liberais. De acordo com essa abordagem, analise os princípios norteadores desse documento. Qualidade de ensino, formal ou técnica e política. Correto, qualidade de ensino permanece como sendo um princípio. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Também está correto. Decisão das ações centradas. Ações centradas não. O projeto político-pedagógico ele é democrático. Não tem ações centradas na equipe técnica pedagógica da escola. Então está incorreto. Valorização do magistério. Opa, beleza, aqui é sim um princípio. Formação profissional e valorização do trabalho pedagógico. Perfeito. Liberdade como um princípio constitucional que está sempre associado à ideia de autonomia. Então, as alternativas corretas é a alternativa 1, a alternativa 2, a alternativa 4 e a alternativa 5. Então, aqui, nesse caso, será a letra C. 1, 2, 4 e 5. Questão de número 10. Ao discutir princípios norteadores do projeto político-pedagógico, Ilma Passos A. Veiga, em seu livro Projeto Político-Pedagógico da Escola, Uma Construção Possível, aborda o princípio da liberdade. Para a autora, tal princípio está sempre associado a uma ideia de, primeiro, ideia de subversão? Não. Se estamos falando de liberdade, lógico que não há subversão. Independência? Também não. Autonomia? Opa, aqui surge um conceito que tem grandes chances de ser a alternativa correta. Arbítrio? Não, arbítrio tem a ver com independência, né? A pessoa tem a livre escolha, a capacidade de escolher. Individualidade não. A alternativa correta, sem dúvida, é a letra C, autonomia. Questão 11. O projeto político-pedagógico PPP é uma forma de organização do trabalho na escola e fundamenta-se nos princípios que norteiam a escola democrática, pública e gratuita. São princípios norteadores do PPP. Aqui nós iremos ver a alternativa que corresponde a esta questão. Princípios norteadores do PPP. Vamos lá. Igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e valorização do magistério? Perfeito. Estrutura organizacional? Não. Currículo? Não. Tempo, calendário da escola? Também não. Processo decisório? Não. Relações de trabalho e estrutura organizacional? Também não. Qualidade, finalidade da escolha, liberdade e avaliação? Também não. Currículo, avaliação, gestão democrática, autonomia? Também não. A resposta correta, a assertiva correta, a alternativa correta é a letra A. Questão de número 12. A abordagem do projeto político-pedagógico como organização do trabalho na instituição como um todo está fundada nos princípios que deverão nortear a escola democrática pública e gratuita. São princípios norteadores do PPP, exceto, eu já ensinei a vocês, já dei umas dicas, tenham muito cuidado com as palavras exceto, somente, tá? Exceto. Então, aqui é uma alternativa que esteja errada, tá? Então, cuidado, nós temos 5 alternativas. Então, tendo 5 alternativas, 4 estão corretas e uma está incorreta. Esta uma incorreta, esta uma alternativa errada que nós iremos marcar. Vamos lá. Qualidade de ensino formal ou técnica e política. Qualidade de ensino formal, técnica e política é um princípio. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola também é um princípio.
decisão das ações centradas na equipe técnica pedagógica da escola não é um princípio. Tá? Não é um princípio, então tem grande chance de ser a letra C. Valorização do magistério, perfeito. Formação profissional e valorização do trabalho pedagógico, ok. Liberdade como um princípio constitucional que está sempre associado à ideia de autonomia, também está correto. A alternativa solicitada aí pela questão 12 é a letra C. Quais são os marcos do projeto político-pedagógico? Como projeto, ele possui também os seus marcos. O PPP está estruturado em 3 marcos. Então, o projeto político-pedagógico ele tem 5 princípios e tem 3 marcos. Já vimos 5 princípios. Agora iremos analisar, iremos estudar os 3 marcos. São eles. O primeiro marco é o marco situacional. Este marco situacional ele vai definir a situação, tá, do projeto político-pedagógico, a situação da escola. Perguntas como, ou pergunta como, o que somos? Este marco situacional ele vai fazer um estudo da realidade escolar e seu entorno. Por isso que alguns autores concordam que o projeto político-pedagógico ele é a identidade da escola, porque ele tem um dos seus marcos é o marco situacional, o que somos. E esse, o que somos, é o estudo da realidade escolar e do seu entorno. Diagnóstico da realidade. O marco situacional vai revelar o diagnóstico da realidade atual daquela comunidade escolar. Deve ser reanalisado no início de cada ano. Ou seja, cada ano vai mudar. Cada ano a realidade é diferente. Ano após ano, as suas realidades irão ser modificadas. O segundo marco é o marco conceitual. Este marco conceitual nós podemos traduzir para a seguinte pergunta: o que queremos? Enquanto o marco situacional revela a realidade da escola, do seu entorno, o que somos, o marco conceitual é o que queremos. Tá? São pressupostos teóricos, como o trabalho desenvolvido pelos teóricos da educação são utilizados para desenvolver as aprendizagens. É o que nós queremos. Nós iremos buscar conceitos, é o marco conceitual. Nós vamos estudar, levantar pressupostos teóricos de como o trabalho desenvolvido pelos teóricos da educação são utilizados para desenvolver as aprendizagens. Aí, no marco conceitual, nós iremos lançar mão da ciência. Por ser formado de conceitos que embasam as ações concretas, esse marco tem duração maior, devendo ser revisto ocasionalmente entre 2 a 4 anos, sempre revelando, sempre renovando a questão dos estudos e das pesquisas. O terceiro e último marco é o marco operacional. Este marco operacional nós podemos reduzi-lo em uma pergunta: o que faremos? Aqui se trata da organização para a mudança. Todos precisam se envolver para que a mudança seja promovida. O marco operacional se materializa nos planos de ação, nos planos de ensino e na prática escolar no cotidiano. Deve ser reanalisado no início de cada ano. Então, são 3 marcos do projeto político-pedagógico. O primeiro marco é o marco situacional, o que somos, é o estudo da realidade, é o diagnóstico da realidade. Depois é o marco conceitual, que é o marco mais demorado, tá? Que por ser formado de conceitos, eles precisam ser revistos ocasionalmente entre 2 a 4 anos, tá? Porque algumas coisas podem mudar. E o terceiro marco é o marco operacional, é o que nós vamos fazer, é o que nós faremos. E o marco operacional foi colocado aqui, que ele se materializa nos planos de ação que nós desenvolvemos, nos planos de ensino e na prática escolar no dia a dia. Esse é o marco operacional. Algumas bancas que não chamam operacional, mas chamam operativo. Então, o que vai dar no mesmo? É o que faremos, é a nossa prática. Tá? Hora de praticar. O projeto político-pedagógico, PPP, é um referencial teórico da escola e constitui-se de 3 marcos, a saber,
lá, quais são os 3 marcos? Nós acabamos de ver, não é possível que vocês não venham lembrar dessas alternativas corretas. Ético político, histórico social e democrático, segundo Oliveira. Não, está errado. Valorativo, social e político, também está errado. Cultural, tecnológico e científico, também está errado. Olha só, operacional, situacional e conceitual. Correto. Quantitativo, avaliativo e tecnológico. Está errado e fora de cogitação. A alternativa correta é a letra D. Olha só, questão muito boa da Consulplan. Considera-se o projeto político-pedagógico PPP da escola como referencial teórico da escola. Referencial teórico da escola e constitui-se de 3 marcos: situacional, conceitual e operacional. Considerando esses marcos, assinale ou analise a alternativa a seguir. O marco explicita objetivamente e estabelece relações entre os fundamentos teóricos. É claro, aqui o nome já está dizendo. Fundamento teórico, nós estamos falando do marco conceitual. Fundamento teórico, nós estamos falando de conceitos ou conceitual. Perdoe aí a caligrafia, gente. Olha só, alternativa 2. O marco trata da análise da realidade, diagnóstico da escola e das suas especificidades. Que tipo de marco é esse? Nós estamos falando do marco situacional. Situacional. Acreditem que eu escrevi situacional. E o último que sobrou é o marco operacional. Vamos ver se tem concordância. O marco operacional define linhas de ação e reorganização do trabalho pedagógico escolar na perspectiva pedagógica, administrativa, financeira e político-social. Então, a alternativa correta é aquela que tem a seguinte ordem: marco conceitual, marco situacional e marco operacional. Vamos lá, aqui a letra C: conceitual, situacional e operacional. Alternativa C. Vamos lá, mais uma questãozinha da FGV. Essa banca ela tem umas questões bastante interessantes na sua formulação. Olha só. Cabe à equipe gestora de uma escola conduzir a construção coletiva do projeto político-pedagógico. Perfeito. E enfatizar a articulação entre seus elementos constitutivos, o marco situacional, conceitual e o operacional. A esse respeito, relacione os elementos constitutivos do PPP para sua respectiva caracterização: marco situacional, marco conceitual e marco operacional. Olha só para as definições. Compreende o planejamento das ações. Olha só, aqui deu uma palavrinha-chave: planejamento das ações. Nós estamos falando de operacional. Vamos ver se completa, vamos ver se dá liga. Planejamento das ações a serem tomadas pela comunidade escolar para efetivar o projeto de escola em um processo contínuo de conhecimento, e análise da realidade escolar para buscar a solução de problemas, no propósito de tomada de decisões. Então aqui é a alternativa ou o número 3, marco operacional. 3 ficou feio. 3, operacional. Define os fundamentos teóricos. Estamos falando de fundamentos teóricos. Fundamentos teóricos, nós estamos falando de conceitos nos quais a escola se pauta e que constituem a base para o planejamento do professor, a fim de que a sua prática pedagógica seja condizente com as necessidades educativas dos estudantes.
possibilitando que a escola cumpra a sua função social. Aqui nós estamos falando de marco conceitual, fundamentos teóricos, é o número 2. E por último, nós vamos ver se está certo. Apresenta uma descrição da realidade escolar. Olha só, realidade escolar, estamos falando de situação, situacional, com as características mais relevantes da comunidade em que a escola está inserida, perfil socioeconômico, incluindo a diversidade dos sujeitos e priorizando os aspectos que implicam no processo de ensino e aprendizagem. Aqui está correto, é o número 1. Então, 3, 2, 1. Alternativa C. Questão 16. O marco do projeto político-pedagógico que expressa o ideal específico da instituição e a proposta de critérios para ação ou critérios de ação para os diversos aspectos relevantes da instituição é denominado de marco. O nome do marco, né? Sociológico? Não. Situacional? Também não. Olha só, está falando de expressar o ideal específico da instituição e a proposta dos critérios. Conceitual? Não. Operativo? Olha só o nome operativo no operacional. Acredito que seja a letra D. Filosófico está fora de cogitação. A alternativa correta aí é a letra D, operativo. Mais uma questão. O projeto político-pedagógico está estruturado em 3 marcos. Quais sejam? Situacional, tá certo. Político, tá errado. Pedagógico, não. Funcional, político e operacional, tá errado. Situacional, opa. Conceitual e operacional. A alternativa correta é a letra C. Financeiro, político e administrativo, vamos analisar só para tirar as culpas. Pedagógico, político e conceitual também está errado. A alternativa correta é a letra C. Agora, nós iremos ver as dimensões do projeto político-pedagógico. Quais são as suas dimensões? Quais são as suas definições, as suas abrangências? Por que o PPP possui 3 dimensões? Ou o que significa PPP? Agora nós iremos revelar para vocês, após ter revelado os seus princípios, revelado os seus marcos, agora nós iremos revelar as suas dimensões. Você precisa entender os marcos, os princípios e as dimensões. Olha só, a primeira dimensão é a dimensão projeto. O projeto é o projeto que reúne propostas de ação concreta a serem executadas durante determinado período de tempo. Então é lá no projeto que vai estar escrito as propostas de ação concreta a serem executadas. É no projeto que se pensa essas propostas de ação concreta. A segunda dimensão é a dimensão política, do projeto político-pedagógico. É político porque o projeto político-pedagógico ele é considerado como político. Ele é político por considerar a escola como espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. Por isso que o projeto político-pedagógico ele tem a dimensão política, porque ele considera a escola como um espaço, né, de formação de cidadãos conscientes, responsáveis, críticos, que atuarão individual e de forma coletiva na sociedade. Então, essa atuação individual e coletiva do ser humano, do cidadão, dos alunos que estão lá se formando, na formação de cidadãos, nós sabemos que os objetivos da educação é o pleno desenvolvimento do educando, sua qualificação para o trabalho e a preparação para o mercado de trabalho. Então, o pleno desenvolvimento do educando está aí na responsabilidade de fazer com que o cidadão ele seja de fato um cidadão formado na escola, fruto da educação básica. Então, pelo fato deles atuarem futuramente
tanto individual como coletivamente na sociedade, eles é que irão modificar os rumos ou que irão decidir através do voto em quem irão eleger, por isso ele é político, porque a escola é um espaço de formação de cidadãos. E pedagógico, por que ele é pedagógico? É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos. Define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários, fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem. Vamos fazer uma questão, hora de praticar. O projeto político-pedagógico é o registro escrito da identidade da escola como resultado de diálogo, reflexão e planejamento. Uma construção coletiva de todos os agentes educacionais envolvidos com a instituição, referente ao significado do próprio nome do documento. Complete as 3 frases a seguir com a palavra adequada e, a seguir, selecione a alternativa que indica de cima para baixo a sequência correta. Vamos lá, você vai dizer o que é projeto, se é pedagógico ou se é político. Vamos lá, é porque define e organiza as atividades e os projetos educativos. Opa, uma palavrinha-chave. Então, se ele define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem, ele é pedagógico. Vou colocar aqui PD, pedagógico. É por considerar a escola como espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos. Nós falamos que ele é político por tratar-se de um espaço de formação de cidadãos dentro da escola, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. Aqui ele é político. Vamos colocar a sigla PL. E por último, é a ação concreta a executar durante determinado período de tempo, que reúne propostas, metas a serem executadas. Aqui ele é projeto. Projeto. Então vamos lá. Pedagógico, político e projeto. Pedagógico, então aqui é a letra B. Pedagógico, político e projeto. Questão de número 19. O projeto político-pedagógico, PPP, das escolas deve ser político, pois deve estar articulado ao compromisso sociopolítico e aos interesses reais e coletivos da maioria da população. Além disso, é pedagógico, pois tem o sentido de definir as ações educativas. Abaixo estão alguns princípios básicos que devem compor o PPP, exceto, vamos tomar cuidado com o exceto. O inseto pode lhe picar, né? Vamos lá. Valorização do magistério, correto. Equidade, correto. Qualidade, correto. Subversivo, está errado. Então, o princípio básico da subversão e subversivo não deve compor projeto político-pedagógico. Questão de número 20. Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma e vida ao chamado projeto político-pedagógico, PPP. As próprias palavras que compõem o nome desse documento dizem muito sobre ele, que por sua vez pode ser chamado de pedagógico, pois vamos focar no pedagógico. Letra A. Define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino-aprendizagem. Tem grandes chances dessa questão aqui ser a correta. É pedagógico, pois reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado período de tempo. Não, então aqui nós estamos falando de planejamento escolar, não é o projeto político-pedagógico. Traz a função social da escola? Não tem nada a ver com a função social da escola. E a insere em um processo democrático e as interações sociais, está errado. Considera a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos
que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. Aqui é o caráter político, né, pessoal? Não é pedagógico. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Então, esse é o nosso gabarito. Veja aí, enquanto você assiste a videoaula, quanto você acertou, onde é que você precisa melhorar, se é nos princípios, se são nos marcos legais, se é na abrangência, nas dimensões do projeto político-pedagógico, mas em 55 minutos eu apresentei para vocês tudo o que vocês precisam saber para gabaritar projeto político-pedagógico. Um beijo e fique com Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde.